Encontraram aí João capítulo 20? Amém. Versículo 1. Nós estamos aqui num processo, numa conversa que nós chamamos de encontros que transformam. São encontros com Jesus. E nós estamos pegando aqui alguns trechos, algumas passagens bíblicas de pessoas que se encontraram com Jesus e porque se encontraram com Jesus tiveram um impacto tão grande nas suas vidas que a partir desse momento passaram a viver de forma diferente. Tiveram um impacto tão significativo que não puderam mais ser as mesmas pessoas que eram. E hoje eu quero dividir com vocês um encontro que Jesus teve com uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena, se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai ver, o Lucas dá um detalhe importante, vai dizer que essa mulher é a mulher a qual Jesus expulsou 7 demônios. Era uma mulher que tinha uma vida difícil, uma vida complicada. Eu sei que muitas pessoas assimilam isso a uma vida de prostituição. Isso fica muito famoso através do Papa Gregório, século VI. Ele assimila, ele diz que aquela mulher de vida duvidosa, que se achega a Jesus e quebra o vaso de alabastro, lembra disso? Derrama perfume nos pés de Jesus, enxuga os seus pés com os seus cabelos. O Papa Gregório, ele diz que essa mulher era Maria Madalena. Então, a partir dali, do século VI, é que nós começamos a chamar Maria Madalena de uma mulher de vida promíscua. Mas, em 2016, através do saudoso Papa Francisco, a imagem da Maria Madalena, ela é outra vez retomada, ela é outra vez refeita, reposta, a ponto de o Papa Francisco declarar que a Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. E ele faz essa declaração exatamente por conta de João capítulo 20, que é o texto que nós vamos ler. Ela é a apóstola dos apóstolos, porque qual é o papel dos apóstolos? O papel dos apóstolos é anunciar para o mundo que Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus vive. E quem deu essa notícia para os apóstolos? Foi a Maria Madalena. Ela foi a primeira a ver e a reconhecer Jesus ressurreto. E ela corre, chega diante dos apóstolos e diz: eu vi, ele vive. Ele está vivo. Então a imagem dela é retomada a partir disso, ela passa a ser conhecida como a apóstola dos apóstolos. E eu quero dividir com você hoje a história da Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Magdala é a cidade em que ela vivia. E ela era conhecida, o seu sobrenome aqui para a gente, Madalena, é na verdade uma referência ao lugar onde ela vivia. Ela vivia em Magdala, que é uma cidadezinha pequena, próximo do Mar da Galileia, em Cafarnaum, onde Jesus transitava ali com frequência. E o Lucas também vai dizer que a Maria Madalena seguia Jesus de perto. Diferente de outros mestres que havia na época, que só eram seguidos por homens e eles não ensinavam mulheres, afinal de contas, o valor da mulher é outro. O valor da mulher é ficar em casa, cuidar de filhos e cuidar da casa, gerar filhos para o marido. Mas Jesus, ele tem discípulas, ele não tem só discípulos, ele tem discípulas também. Tem mulheres que o seguem. E entre essas mulheres que o seguiam de perto está Maria Madalena. Capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo. O João faz uma referência a si mesmo como o outro discípulo, então muito provável que esse outro discípulo era mesmo o apóstolo João, que está escrevendo aqui esse livro. O outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e ela disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro.
Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho que estavam ali, mas ele mesmo não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. O João chegou, ficou na porta parado. O Pedro, que era o Pedro, ele chegou e não quis ficar na porta. Ele chegou e já chegou entrando para ver o que tinha acontecido. E aí, logo em seguida, o João tomou coragem e entrou com ele também. Depois o outro discípulo, versículo 8, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Creu não no sentido de crer que Jesus ressuscitou. Ele creu no que a Maria Madalena tinha falado para ele. Roubaram o corpo de Jesus. Ele estava na porta ali desesperado. Tomara que não, tomara que não. Mas quando ele entrou e viu, ele creu. Tinham roubado o corpo de Jesus. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, só que não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Versículo 16. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Amém? Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. E que o nosso coração esteja sensível para absorver. Bom, o episódio você já viu. Você já entendeu do que se trata. Jesus está morto. Jesus morreu, ele foi capturado. Ele foi denunciado pelo sinédrio judaico, preso pela guarda romana. Ele foi condenado à morte num julgamento popular. As pessoas decidiram libertar Barrabás. Jesus foi preso e condenado à morte, crucificado, morto. Isso foi a sexta-feira da crucificação. Jesus foi crucificado ao lado de 2 homens de reputação duvidosa, que inclusive eles próprios assumem isso, um olhando para o outro diz: olha, nós estamos aqui porque merecemos estar, mas este homem não, ele é justo. Jesus inclusive olha para ele e diz: puxa, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Bom, Jesus morre. Jesus se entrega o seu espírito, entrega a sua vida, ele expirou. E quando isso acontece, é quase 18 horas de sexta-feira.
Então não há muito tempo para preparar o corpo, porque você sabe que às 18 horas de segunda-feira começa o Shabat, começa o descanso. Então há uma correria generalizada. O que nós vamos fazer? Então eles preparam ali o corpo, preparam o sepultamento de Jesus meio que meia boca ali. E aí o José de Arimateia, que é um político influente, ele intercede junto a Roma e consegue capturar o corpo de Jesus, pegar o corpo de Jesus, para poder enterrar em um dos seus sepulcros. Jesus foi enterrado no sepulcro de José de Arimateia. O corpo foi rapidamente preparado. E não foi finalizado. Jesus está lá, foi posto lá dentro. E aí no domingo, bem cedinho, o domingo é o domingo da ressurreição. Domingo bem cedinho, a Maria Madalena, então discípula de Jesus, aquela que seguia Jesus de perto, que tem uma gratidão enorme, Jesus libertou a vida dela. Ela então prepara todos os utensílios para poder terminar de cuidar do corpo de Jesus, para poder empalar o seu corpo, para que ele descanse em paz. Ela levanta bem cedo e ela vai até o sepulcro, e quando ela chega, ela vê a pedra removida, e ela percebe que Jesus não está mais lá, e corre para contar a notícia para os discípulos. Olha, roubaram o corpo do Senhor, e eles já tinham na cabeça esse pensamento, de que isso poderia acontecer. Cedo ou tarde isso poderia acontecer, isso era um risco real. Porque afinal de contas, ouvia-se um tumulto de que Jesus ressuscitaria, e para evitar que esse tumulto continuasse, havia também uma sensação de que o corpo poderia ser roubado, para depois ser apresentado publicamente, dizer, ó, tá vendo? Falou que ia ressuscitar, mas aqui, ele está aqui. Então havia isso, e ela já fica pensando, bom, roubaram, levaram o Senhor. Ela corre e conta para os discípulos, e aí sai correndo o Pedro, Simão Pedro e o João. Eles saem correndo até o sepulcro. O João corre mais do que o Pedro. Chega primeiro, para na porta, dobra os joelhos e começa a lamentar e desejar que aquilo seja mentira. Sabe quando acontece alguma coisa, você fala assim, não quero nem olhar, meu Deus, que não seja, não quero nem ver. Ele fica na porta assim, tomara que seja só um engano dessa mulher, sei lá. Tomara que ela tenha acordado assim de mau humor, que não seja. Ele não entra, fica na porta paradinho. Mas aí o Pedro chega atrás, cansado, ele chega entrando, e quando ele entra, imagino eu que ele deve ter falado na frente, não acredito, é verdade. Aí o João entra. E aí quando ele entra, ele crê, ele fala, puxa, é verdade. O corpo não está aqui mesmo. Levaram embora. Estamos de mãos atadas, não temos o que fazer. Eles então vão embora, voltam para casa. E a Maria fica lá, chateada, entristecida. Ela levou todos os utensílios para poder cuidar do corpo. E, bem, ela fica ali chorando. E no meio das suas lágrimas, no meio das suas dores, ela não consegue perceber o movimento ao seu redor. Por exemplo, 2 anjos aparecem no sepulcro, um sentado na cabeceira e outro sentado aos pés, da onde Jesus estava. Inclusive, dialogam com ela, por que você está chorando, mulher? E a resposta dela é muito simples, eu estou chorando porque roubaram o corpo do meu Senhor. E aí ela vira para trás e vê alguém, e aquele alguém é Jesus. E Jesus repete a pergunta para ela, por que você está chorando? A quem você está procurando? E aí ela olha e acha que é um jardineiro, o homem que cuida ali dos sepulcros, que cuida do cemitério. Pô, me fala o que aconteceu, você trabalha aqui, me fala o que aconteceu, você viu quem levou o corpo, para onde levaram, me avisa, porque se o Senhor me avisar, eu vou atrás, eu recupero, eu peço de volta. Ela não conseguia enxergar, ela não enxergou os anjos que estavam ali, ela não enxergou Jesus que estava ali, ela não conseguia enxergar. O seu desespero era tanto que ela não conseguia enxergar.
E ela não conseguia enxergar porque ela foi atrás. Ela saiu da sua casa no domingo pela manhã e ela foi atrás de um Jesus idealizado. E ela, quando chegou lá, se deparou com o Jesus da promessa, o Jesus ressurreto. Ela foi atrás de um, mas chegando lá estava outro. Ela tinha um tipo de expectativa, mas chegando lá as coisas mudaram, era diferente do que ela esperava. E isso é tão drástico. Eu passei a semana toda refletindo nesse texto, a semana toda pensando sobre isso. Você sabe que o processo que a gente tem aqui na nossa comunidade, se você está aqui já há um tempo, o processo que a gente vive aqui é um processo de desconstrução. Nós desconstruímos para construir. Nós desconstruímos a ideia de um Jesus que foi formada para nós. Nós desconstruímos essa ideia. Nós desconstruímos a ideia do Jesus milagreiro, que morreu na cruz para poder fazer um milagre na sua vida, para poder restituir aquilo que você perdeu. A gente até canta, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu fico perguntando, né? O que é seu? O que será que Deus pode restituir? A gente canta, porque essa é a imagem de Jesus que a gente aprendeu a olhar. É com Ele que nós aprendemos a nos relacionar. E nós temos aqui um empenho, um esforço diário, que a gente se reúne aqui todo domingo, mas nós estamos durante toda a semana refletindo e pensando para que o nosso grande objetivo seja reconhecer Jesus de verdade, e não a imagem de Jesus que nós criamos. A Maria Madalena, ela foi ao sepulcro atrás da imagem de Jesus que ela tinha. E quando Jesus aparece diante dela, ela não reconhece, porque não é atrás daquele Jesus que ela estava. Ela não estava atrás de Jesus, o Cristo, ela estava atrás de Jesus de Nazaré. Ela estava atrás do Jesus que ela conheceu, que ela caminhou, do Jesus que ela viu, que ela se alimentou, que ela esteve ali com ele, ela estava atrás dele. E quando ela vê diante dela um Jesus ressurreto, bom, ela não consegue lidar com aquilo, ela não consegue discernir aquilo é muito para ela. E o meu pensamento durante toda a semana foi como é que nós lutamos incansavelmente para poder manter uma tradição dentro de nós, para poder manter vivo uma tradição dentro de nós, uma crença dentro de nós, um costume dentro de nós. Por quê? Porque esse era o costume que eu sempre tive, foi assim que eu sempre fiz, foi assim que eu sempre vivi, foi assim que eu sempre fui, foi assim que o meu pai foi assim que o pai do meu pai foi, e foi assim que o pai do meu pai também foi, e foi assim que o pai do pai do pai do pai do meu pai também foi. Então é assim que tem que ser. E nós vivemos uma vida destinada a manter tradições. E em nome da tradição, nós não conseguimos enxergar Jesus diante de nós. Em nome de manter aquilo que nós achamos importante, que nós achamos interessante, que nós achamos bacana, em nome de manter aquela imagem, nós não conseguimos enxergar Jesus diante de nós. Ele vem, ele se apresenta, e a gente acha que é um jardineiro que está ali, é qualquer um, é qualquer pessoa. Porque as nossas tradições falam mais alto do que o Evangelho. As nossas tradições falam mais alto do que os nossos encontros, falam mais alto do que tudo, falam mais alto do que a realidade. E é uma briga incessante dentro de nós para poder manter viva uma tradição que não deveria estar. É o conflito que está vivendo a Maria Madalena agora, porque ela está olhando o lugar onde ela deixou,
E sem conseguir encontrar, ela não consegue perceber que ela foi encontrada. Sem conseguir perceber, ela não consegue entender que ela foi encontrada. Ela está conversando com Jesus, mas ela ainda está presa à forma que ela tinha, à tradição que ela tinha. E isso é um desafio sem tamanho. Isso é um desafio que todos nós precisamos enfrentar. O desafio de lidar com as nossas tradições confrontadas. Como se o grande objetivo de Deus fosse nos ajudar a manter viva as nossas tradições. E aí o pior é que nós, então, por conta disso, passamos a cultivar algo que já está morto. Entende o que eu estou dizendo? Nós passamos a cultivar algo que já morreu. Algo que está morto. E em nome da tradição, em nome do que aprendemos, em nome da aparência, nós não conseguimos abrir mão daquilo. Eu, por exemplo, eu não sei se você conhece, porque aqui entre nós não tem, mas de repente, se você já foi em outro lugar, pode ser que você já tenha visto, mas eu particularmente conheço algumas pessoas que lutam incansavelmente para poder manter uma espiritualidade que já morreu. Lutam para poder manter uma aparência que já foi. Lutam para poder manter um estilo de vida que já não existe mais. Lutam para manter uma realidade que já se despedaçou, que já se desfez. E lutam incansavelmente para poder manter uma realidade, para manter a aparência de algo que já não deveria mais existir, porque já se foi, porque já morreu, já acabou. Depositamos a nossa energia e a nossa esperança para manter algo que não deve ser mantido. Para manter algo que deve acabar. Jesus ele vai contar uma parábola que ilustra muito bem esse pensamento, e eu gosto muito dela. É muito provável que você já tenha me ouvido falar dela. A parábola do construtor. Jesus ele dá um exemplo dizendo que 2 homens iam construir uma casa. Um deles, o espertão, ele construiu a casa na areia, sobre a areia. Ele não quis trabalhar os fundamentos da casa, ele não quis perder tempo, ele quis ser ágil, ganhar tempo. Ganhar tempo e economizar dinheiro. Sabe aquela história que hoje é uma máxima de mercado, né? É fazer mais com menos. É aumentar a produtividade. Pois é, então, ele foi aumentar a produtividade. Ele construiu a casa sem se importar com os fundamentos. E ele levantou a casa ficou pronta. E o outro que era sábio, ele demorou mais para construir a casa dele. Levou mais tempo, gastou mais dinheiro, deu mais trabalho. Mas ele também chegou à conclusão, ele também levantou a casa. E é engraçado dessa parábola que é como se Jesus estivesse gritando nos nossos ouvidos o seguinte: tolos também constroem. Porque os dois terminaram a casa. Tolos também constroem. Tolos também edificam. Tolos também prosperam. Tolos também constroem ministérios. Tolos abrem igreja. Tolos vivem a espiritualidade. Vivem, é possível. Claro que é. Porque a diferença entre sabedoria e tolice não é o resultado objetivo. A diferença entre sabedoria e tolice são os fundamentos. Um construiu sobre a areia, enquanto que o outro gastou mais tempo, mais energia, mais recurso, mas ele construiu sobre a rocha, ele fez fundamento. E aí Jesus vai dizer que ventos e tempestades
sopraram contra aquela casa. É quase igual uma história que você ouviu quando criança. Não sei se você lembra. Os 3 palmeirenses, lembra? Lembra disso? A história dos 3 porquinhos. Tem alguém com delay. Internet de escada. Ventos vieram contra aquela casa, combateram aquela casa. E a casa do tolo caiu, enquanto a casa do sábio permaneceu. E a casa do tolo caiu porque ela não tinha estrutura para poder resistir ao natural da vida, porque vento e tempestade são coisas naturais, não adianta, vai ter, sempre vai ter. Só que a casa dele não foi construída para suportar isso. Então ela caiu e foi grande a sua queda, enquanto que a outra casa, a casa que foi construída mais devagar, com mais cuidado, essa casa permaneceu. E a conclusão da parábola é que casas construídas sobre a areia, elas precisam cair. Porque não há o que fazer com elas. Não há o que fazer. Não adianta. Se a casa foi construída num lugar que não há fundamentos, não há o que você possa fazer, a não ser jogar toda essa casa no chão, retirar todo o entulho, fazer o fundamento e depois construir uma nova casa bem fundamentada. Não há o que fazer. E Jesus conta essa parábola para poder chamar a atenção da gente, para dizer, gente, pelo amor de Deus, vocês ficam o tempo inteiro colocando energia para sustentar uma coisa que deveria cair. A gente coloca energia para sustentar algo que não deveria ser sustentado, que deveria ruir mesmo. É como se Jesus estivesse falando para a gente, falando, olha, para de orar para eu poder manter uma coisa que eu nem quero que seja mantida. Para de orar me pedindo força para eu fortalecer os seus braços, para você ficar segurando as paredes que estão todas trincadas. Para de me pedir força para fazer isso, porque eu quero que essas paredes caiam. Porque não é de força para segurar a parede trincada que você precisa, não é de força. Você precisa, na verdade, de coragem para poder deixar cair e reconstruir algo bem fundamentado. A Maria está diante de um conflito que todos nós precisamos atravessar. E se você não atravessou esse conflito, cedo ou tarde, se você ama Jesus e quer viver com Jesus, se você quer conhecer o Evangelho de verdade, cedo ou tarde você vai ter que lidar com esse conflito. O conflito da espiritualidade que nós construímos. O conflito da religião evangélica brasileira, que nos ensinou que a igreja é um fast food. Que você vem aqui, faz uma fezinha. E aí, por conta disso, agora Deus vai vir e vai te abençoar. Poxa, Deus não resiste um louvor bonitinho, bem cantado. Deus não resiste uma oração bonitinha, bem feita. Deus não resiste uma oferta bem dada, assim, grande, volumosa. Ele não aguenta. Ele fica lá no céu dizendo, puxa, meu eu do céu. Olha, isso foi construído, então, cedo ou tarde, nós vamos ter que passar por outro lado, nós vamos ter que passar esse enfrentamento que essa mulher passa. Ela está olhando para algo que se foi, morreu e não vai voltar. E ela está desesperada procurando. Ela foi domingo de manhã até o sepulcro para poder cuidar de um corpo morto.
E você não pode sair da sua casa aos domingos para poder cuidar de uma fé morta, para poder cuidar de uma esperança morta, para poder cuidar de uma religiosidade morta. Não é por isso que você sai de casa aos domingos. Passar isso, passar para o outro lado. Gente, vamos ser sinceros, a gente vai pegando uns costumes no caminho, a gente vai aprendendo uns negócios, uns truques assim, no meio do caminho, que tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado, é dessa hora, é desse jeito, é daquele, e a gente vai criando padrões e vai encaixotando tudo, e aí nós vamos lá e criamos uma imagem de Jesus, e aí a gente chega aqui como se aqui fosse um sepulcro de fato, um cemitério de fato, e a gente traz os utensílios para poder cuidar do corpo. O nosso grande desejo, o que eu mais quero na minha vida, é que as pessoas consigam olhar para Jesus e reconhecê-lo ressurreto. Jesus não está morto. Nós não cuidamos de defunto aqui. Nós não estamos aqui para embalsamar um corpo que já morreu. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. A morte terminou ali. O poder da morte sobre você acaba ali. Naquele momento, naquele instante, acabou o poder da morte. Porque um de nós ressuscitou. Ele mergulhou na morte e saiu da morte com vida. Quando você olha para o livro de Gênesis, você vai ver Deus colocando um homem no jardim e através da sua desobediência, ou através do seu grito por independência, o homem se separa de Deus, ele se distancia de Deus, ele peca, e naquele momento a morte entra na história humana. Naquele momento a morte passa a fazer parte da nossa estrutura, da nossa vida, do nosso cotidiano. E agora, outra vez, você tem uma pessoa em um jardim. E agora não é mais o Adão que está ali. Agora é o que o apóstolo Paulo vai chamar de segundo Adão. Ou o verdadeiro protótipo de Deus. A forma como Deus quer que você seja. Ali está Jesus. E diferente do Adão que trouxe a morte para a nossa vida, Jesus venceu a morte com a sua vida. A partir daquele instante, o marco que há ali, a partir daquele momento, não há mais morte para todos aqueles que nele crê. Mas a gente só vai conseguir enxergar isso, entender isso, a partir do momento que nós passarmos do outro lado. É um encontro com Jesus que faz você passar do outro lado. Do lado de lá da morte. A morte não te pega mais do lado de cá, porque agora você já passou do lado de lá. E aí a morte não pode matar quem já está morto. Morremos para este mundo. A morte não pode matar quem está morto. Então, quando a morte nos encontrar, ela nos encontra do lado de lá. Ela nos encontra do lado da ressurreição. E ela não tem poder sobre nós. Para isso acontecer, nós temos que mergulhar verdadeiramente no conhecimento em Jesus. Conhecer Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus não é um conjunto de rituais. Jesus não é uma celebração dominical. Jesus não é uma placa de uma igreja. Jesus não é um sacerdote, um apóstolo, pai apóstolo, mãe apóstolo, sei lá apóstolo. Jesus não é os nossos costumes religiosos. Jesus não é a nossa percepção religiosa. Jesus não é.
E há uma necessidade da gente compreender isso. Porque senão, meu irmão, senão a gente fica dando voltas e voltas num jardim de morte, num cemitério, embalsamando as nossas crenças, as nossas liturgias, mortas, frias, vazias, sem vida, embalsamando os nossos costumes, sem conseguir enxergar o Cristo ressurreto. Até que Jesus, olhando para ela, disse: Maria. Me parece que quando Jesus chama Maria pelo nome, ela também ressuscita. Ela também entra na ressurreição. E quando ela entra na ressurreição, a primeira coisa que acontece é ela reconhecer quem ele é. Rabone, mestre. Quando Jesus nos chama pelo nome, nós entramos na ressurreição. Jesus então olha para ela e diz o seguinte: agora que você passou para o outro lado, agora que você compreendeu finalmente, agora que você deixou essa religião morta, mórbida, sem vida, agora que você saiu e passou do outro lado, você veio para o lado da ressurreição, agora vá e avise aos seus irmãos, avise a todos eles, diga para todos eles. E Maria foi, versículo 18. Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi ao Senhor. Eu o vi. Eu o encontrei, eu fui encontrado por ele. Ele não é mais aquela imagem que eu tinha, que morreu e que se foi. Eu o vi. E quando nós vemos Jesus, quando nós passamos para o outro lado, quando nós vemos, a partir daquele momento, o nosso discurso é único. Eu o vi. Não é algo que a gente guarda para a gente, não é algo que a gente esconde das pessoas, pelo contrário, é algo que a gente anuncia em alta voz. Eu o vi, ele vive. Você não precisa mais viver dentro da sua religião morta, porque ele vive. Eu vi. E meu irmão, quantas pessoas dentro das nossas igrejas que falam de Jesus, que pregam Jesus, que anunciam Jesus, que cantam para Jesus, mas nunca ouviram. Nunca o notaram, nunca desfrutaram. É o poder da ressurreição. Todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, é para que você saia do outro lado consciente de que ele vive. Todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, que nós percebemos Jesus e somos percebidos por ele, todas as vezes, não é de vez em quando, todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, você abandona as suas crenças mortas.
Você abandona as suas religiões mortas, ritualísticas, a sua percepção criada de Jesus, de um Jesus que está ali e vai te ajudar, e vai. Você sai do outro lado agora e você entende que Ele ressuscitou. Todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, você sai do outro lado ressurreto. Encontros que transformam. Encontros que mudam tudo dentro de nós. O meu grande desejo hoje, de todo o meu coração, é que você possa chegar em casa e dizer para sua família, para os seus amigos, eu o vi. Eu o vi, ele não é esse cara lá na cruz, pregado, no crucifixo. Não, eu o vi. Eu o vi de verdade. O desejo que eu tenho é que você chegue em casa com essa convicção, eu o vi. Eu sei quem ele é. Eu mergulhei nisso. O meu desejo é que você abandone os seus conceitos religiosos que nos amarram e nos impedem de fato de viver a plenitude de Jesus. As nossas convicções de tem que. Tem um monte de gente, por exemplo, hoje é o primeiro domingo do mês, em muitas igrejas nós vamos celebrar a ceia do Senhor, não é só aqui. E tem muitos lugares por aí que as pessoas não vão se assentar à mesa com Jesus, porque elas acham que para se assentar à mesa com Jesus, elas têm que ser santas, elas têm que não ter errado, elas têm que ser irrepreensíveis, só que elas não percebem que isso não vai acontecer. Mas tem que. Então os nossos preceitos vai nos afastando cada vez mais, vai nos distanciando cada vez mais. O meu grande desejo é que hoje você saia daqui livre disso. Para que você tenha um encontro com Jesus. Jesus está acima de qualquer coisa, de qualquer conceito nosso, de qualquer religião nossa, de qualquer igreja nossa, de qualquer teologia nossa. Jesus está acima de tudo. Jesus não é católico, Jesus não é espírita, Jesus não é budista, Jesus não é mórmon, e pasme você, Jesus não é evangélico. Jesus é muito mais do que todos os nossos conceitos religiosos. Muito mais. Nós vamos ceiar hoje, e no momento da ceia, eu não sei se vai ser possível, não? Não? Vocês vão conseguir projetar aqui alguma coisa ou não? Vai? Maravilha. Então, no momento da ceia, para poder seguir o que a gente está fazendo aqui todos os domingos, as nossas reflexões, eu vou deixar uma frase ali com você. E essa frase que eu vou deixar ali é uma frase para você refletir profundamente. É algo para você pensar profundamente. É algo que eu gostaria que tomasse o seu coração e que tomasse a sua consciência. Que fizesse você de fato parar um instante para pensar. Parasse um instante para observar. Parasse um instante para notar. Nós vamos ceiar e a ceia do Senhor é mais do que um ritual religioso. Para a gente, a ceia virou um sacramento e a gente colocou tanta regra nela, tanta coisa do que é, do que não é, do que pode, do que não pode, de quem pode, por que pode, como pode, se é que pode, é tanta coisa. Eu acho que a pergunta que eu mais respondo na minha vida é, depois do se o dízimo é do bruto ou do líquido,
A pergunta que eu mais respondo na minha vida é: quem pode ceiar? Adulto, criança? Batizado, não batizado? Gente que pecou, aí essa aqui eu até brinco, eu falo, poxa, se gente que pecou não pode tomar, a gente não devia nem montar essa mesa aqui, né? Porque aí lascou. Eu não sei você, mas olha, miserável homem que sou. Eu não sei se você não pecou, de repente você não tenha pecado. Só para, por via das dúvidas, vai. Tem alguém aqui que não pecou? Levanta a mão só para você pecar agora, que aí já iguala. Que aí a Bíblia diz que se você falar que não tem pecado, você pecou, então já iguala todo mundo, já fica tudo certo. É isso. E eu não estou abrindo as portas da libertinagem para falar para você, você é pecador mesmo, então vai lá e pisa na jaca, pisa no tomate. Não, não é nada disso que eu estou falando. Não é isso, não é isso. Até porque se você teve um encontro com Jesus, o seu desejo é de viver uma vida santa. Por mais que você não consiga, mas esse é o seu desejo. É desejo de viver com Jesus e de estar com Jesus. Mas sim, nós erramos. E as perguntas que eu mais respondo a respeito da ceia é: se pode, mas e agora? Eu não fui batizado ainda. E aí eu falo: não, realmente. Lá, abre aí comigo, por favor. Inventários de Salomão. Inventários de Salomão, capítulo 3, está escrito que se você não batizou, você não pode participar da... Está escrito aí, não está? Não achou? Tem outro. Abre aí, lá, Antigo Testamento, livro do profeta Heresias. Capítulo 5, abre lá. Nós vamos criando formas e jeitos e vamos tentando encaixotar Deus ali. Encaixotar Deus no nosso jeito de pensar, na nossa forma de agir, no nosso jeito de ser, nas nossas coisas, dos nossos jeitos. Deus é muito mais do que isso. A ceia é o convite de Jesus para que você se assente à mesa com Ele. Puxa, mas eu pequei. Então faz o seguinte, fica tranquilo. Quando você se assenta à mesa com Jesus, Ele vai resolver com você todos os problemas que Ele tem com você. Jesus não é o tipo de pessoa que joga problemas para debaixo do tapete. Fique em paz. Se você tem algum problema com Jesus, Ele vai resolver esse problema com você. E sabe onde? Na mesa. Assentado à mesa com Ele. Então o convite para nós nos assentarmos à mesa com Jesus não é para quem está pronto, porque não tem como você estar pronto se você não estiver assentado à mesa com Jesus. O processo é o contrário. É se assentando à mesa com Ele. É Ele que nos encontra. A Maria estava lá procurando e nunca ia achar, porque o que ela estava procurando nem existe. Nem existia mais. Ele a encontrou, Maria, e quando chama pelo nome, ela reconhece. Ele a encontrou. Então o processo não começa em nós, começa por Ele. Através dEle. Para a glória dEle. E sempre por Ele. Nós vamos nos assentar à mesa com Jesus. E eu gostaria de convidar todos vocês, independente se você é daqui ou não é daqui, se você congrega aqui ou não congrega aqui, se você se batizou ou não se batizou, mas se você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, ressurreto, o Senhor ressurreto, o Senhor que ressuscitou, se você consegue perceber isso, eu quero muito convidar você para cear junto com a gente, para nos assentarmos à mesa com Jesus. E se você tiver algum problema com Jesus, se você pecou durante a semana, se você fez alguma coisa que você se arrepende, se você, fica tranquilo, Jesus não joga sujeira debaixo do tapete. Ele vai resolver isso com você. Mas é assentado à mesa com Ele. Eu quero convidar você para ficar em pé comigo, por favor. Nós vamos ter um minuto de oração aqui.
E eu espero de coração mesmo, que você se encontre com o Jesus ressurreto, com o Jesus que vive para todo sempre, vive e reina para todo sempre. Que esse encontro transforme você. E quando você estiver ali com o pão, com o cálice nas suas mãos, que de coração você possa refletir como isso é além de um costume religioso. Isso não é para ser um ritual para a gente. Jesus chamou isso de memorial. Inclusive ele disse que se você tiver fome, come em casa. Ou melhor, não precisa nem comer em casa. Se você tiver fome, terminou aqui, a gente vai tomar mais um café. Aí você come aqui com a gente. Porque a ceia não é alimento para o teu corpo. A ceia é um memorial, porque ela é reflexão para a tua alma, transformação para você. Transformação para você, transformação para nós. Então não trata isso como algo religioso, como um costume, sei lá, que você pega um trenzinho ali, bebe, tá todo mundo bebendo, come esse trem aí, tá todo mundo comendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é para ser assim. É para ser mais do que isso, muito mais do que isso, além disso. Entenda que você teve um encontro com Jesus ressurreto. Ele não é mais aquela imagem que você estava buscando, que já não existe mais, é outro alguém. Ele entregou de si mesmo, ele se entregou, ele deu a sua vida. Ele se deu, se doou. É pensar, é pegar ali esses elementos nas mãos, o pão, o suco de uva, é pegar ele nas mãos e entender que para que eu estivesse aqui hoje, para que eu esteja aqui hoje, obrigado, agora está certo. Para que eu estivesse aqui hoje, ele teve que se entregar, ele sofreu. Porque se você entender isso perfeitamente, você vai parar de reclamar dos seus sofrimentos. Entende? Se você entender isso perfeitamente, você vai parar de se questionar das coisas que dão errado para você. É só você olhar para o teu Salvador. Você acha que isso dá certo? Olha a forma como ele viveu. Eu sei que pintaram para a gente uma imagem diferente, de que você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Você é príncipe de Jesus, bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Você é mais do que vencedor. E blá, 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 blá. Olha para o teu Salvador. Olha se a gente não tem uma vida muito melhor do que ele teve. A gente aprende a não reclamar mais, a gente aprende a não murmurar mais, a não chatear mais, a não achar que... porque a gente olha para ele, e quando a gente olha para ele, tudo se resolve em nós. Eu gostaria que você olhasse para ele. Para um Jesus que vive. A frase que eu montei hoje para nós refletirmos juntos, embora isso não vá acontecer através do projetor e não tem problema, mas a frase é: o que tem feito você se esquecer do rosto dele? O que tem feito você se esquecer do rosto dele? E eu te pergunto isso porque eu sei que na hora em que o calo aperta, Jesus coisa nenhuma, quem vai resolver esse negócio aqui sou eu. Na hora que a chapa esquenta, que você sente nos pés a chapa esquentando, a gente vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo.
Então está lá a Maria desesperada. Por quê? Porque tiraram o fundamento dela, tiraram o chão dela. Ela está ali em desespero. E aí Jesus está ali, ela não consegue ver. Ela não consegue ver porque ela está desesperada. Então, o que tem feito você se esquecer do rosto dele? Olhar para Jesus, mas não conseguir reconhecê-lo. Ouvir a Jesus, mas não conseguir identificar a sua voz. Sentir a Jesus, mas não conseguir discernir a sua presença. O que tem esmorecido você? O que tem esse poder de esmorecer você? Enquanto nós estivermos ceando, eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. E eu já te dou a resposta antecipada. É a ressurreição que vai te livrar disso. É o poder da ressurreição. É você entender definitivamente. E não é entender aqui, porque aqui eu sei que você entendeu. Não tem ninguém aqui incapaz. Aqui eu sei que a gente entendeu. O lance é entender aqui. Aqui. É entender de verdade. Jesus ressuscitou. Isso não é uma historinha da carochinha. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele tem nas suas mãos a chave da morte. Porque a morte foi vencida por ele. E agora, estando nele, a morte não tem mais poder contra mim. Portanto, o que eu posso temer? O que você pode temer? Você está com medo do quê? Então eu já te adianto a resposta. Ressurreição é um encontro que te leva para o outro lado. Ressurreição. Vamos ter um segundinho de oração? Um minutinho. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã de hoje e por mais um dia refletindo sobre os encontros de Jesus, os encontros que o Senhor teve, a forma tão bela como o Senhor tem encontrado as pessoas, tem estado com as pessoas, tem nos chamado pelo nome. Nós queremos agradecê-lo por poder ouvir o nosso nome saindo dos seus lábios. Obrigado, Jesus. Mas eu sei também que, em contrapartida disso, existe entre nós, muitas vezes, muita dificuldade, muita incompatibilidade, muitos desafios que nos faz não prestar atenção no Senhor, não ver o Senhor. Existem coisas que nos fazem esquecer do seu rosto, que nos faz esquecer da sua voz, que nos coloca numa condição de murmuradores, de reclamadores, de gente insatisfeita, gente que não consegue mais sentir o sabor da vida que o Senhor nos deu. Gente que cria para si uma imagem deturpada de quem o Senhor é e passa a vida inteira de sepulcro em sepulcro correndo atrás dessa imagem e não consegue encontrar, não consegue reconhecer o Cristo ressurreto, o poder da ressurreição. É por isso que juntos aqui hoje, Jesus, nós queremos lhe pedir por misericórdia que o Senhor nos faça sair do outro lado.
Ajuda-nos nessa travessia de desconstrução e de reconstrução. Ajuda-nos nessa travessia de deixar cair tudo aquilo que precisa cair. Ajuda-nos nessa travessia de tirar as nossas mãos das paredes que estão trincadas e que a gente está segurando com a nossa força. Ajuda-nos a confiar em Ti. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Portanto, não há nada que seja capaz de combater a nossa vida, porque a nossa vida está em Ti. Nada neste mundo tem o poder de tirar a nossa vida, porque a nossa vida está em Ti. Então, Senhor, por misericórdia, dê a nós, nessa manhã de hoje, um encontro que transforma, que nos faça sair do outro lado, que nos faça deixar de sermos embalsadores de corpos mortos, que faz a gente sair de casa no domingo de manhã e vir para a igreja como se aqui fosse um sepulcro e a gente viesse velar uma coisa que já morreu. Mas que ao invés de vir velar um corpo morto, que nós sejamos aquelas pessoas que saem para o mundo dizendo: Ele vive, eu o vi, eu o encontrei. Encontros que transformam, Jesus. Que durante o nosso momento aqui de reflexão, quando nós estivermos ceando, fazendo memória da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, não como um ato religioso, mas como um memorial da sua entrega. Quando nós estivermos aqui fazendo isso, que o Senhor nos leve a reflexões profundas, verdadeiras, do que tem nos feito esquecer o seu rosto. O que é que tem feito esquecermos de quem o Senhor é, da voz que um dia já falou conosco, das mãos que um dia já nos amparou e já nos segurou, e a gente pensa que agora não vai fazer o mesmo, do consolo que já confortou o nosso coração e agora a gente já não acredita mais que é capaz de fazer de novo. O que é que tem feito, Senhor, a gente esquecer o Teu rosto, esquecer a Tua voz? Que o Senhor trabalhe no nosso coração, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos servir você aí no seu lugar. Você vai receber uma fração de pão pequeno. Você vai receber um cálice pequeno com suco de uva. E nós vamos ceiar todos juntos. Então, quando você receber, espera só um pouquinho. Nós vamos ceiar todos juntos. Enquanto você vai ser servido, nós vamos cantar uma canção, nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos bendizer ao Senhor. E se você, no momento aqui da celebração, no momento em que nós estivermos cantando, se você sentir desejo no seu coração de conversar com alguém, de abraçar alguém, de orar por alguém, de anunciar a ressurreição a alguém, se você sentir esse desejo no seu coração,
Eu queria, por favor, dizer, fique à vontade. Fique à vontade. Se você sentir desejo de orar por alguém, de compartilhar a sua ceia com alguém, fique à vontade. Enquanto você é servido no seu lugar, nós vamos cantar uma canção aqui. Amém?